Fala aí, torcedor do Flamengo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jornal do Mengão. Pessoal, mais um vídeo aqui repleto de informações atualizadas sobre o Mengão e também sobre o mercado da bola aí do Flamengo. Galera, informação muito boa na área aí, Juninho fechado com o Flamengo e tem novidade também sobre o Firmino, pessoal. Galera, Firmino chegando no Mengão, o que vocês acham disso? Já comenta aqui nos comentários, você aprova a contratação do Firmino? Jogador que tem uma linda história lá no Liverpool, jogador também da seleção brasileira, né? E que atualmente está lá no Al-Ahly da Arábia Saudita. Comenta aqui se você é a favor ou não dessa contratação. Agora, sem mais delongas, bora aqui ver as últimas informações atualizadas sobre o Flamengo. Bora pro vídeo, nação. O elenco principal do Flamengo tá lá nos Estados Unidos. Pré-temporada. Friozinho. Vai treinar amanhã nesse estádio modernão aí. É o Mengão na gringa. Enquanto isso, em Aracaju, Sergipe, calorzinho, estádio raiz. E posso ser sincero, o Batistão é muito mais maneiro que o estádio americano lá. Tava tudo pronto pra molecada do Flamengo estrear no Carioca. Um jogo pra mostrar as credenciais, é ou não é? É importante que eles tenham em mente que isso é uma grande oportunidade para eles estar representando o Flamengo nessas 4 partidas do Campeonato Carioca. E acabou! 13 anos depois, o Boa Vista vence o Flamengo! É, gente boa. Deu ruim pro Mengão. O Boa Vista começou a partida na pressão. Chegou a marcar aos 10 minutos com Zé Vitor, mas o juiz anulou. A bola saiu pela linha de fundo antes do cruzamento do Matheus Alessandro. Olha aí. Mas foi por pouco, né? E ó, o Matheus Alessandro de novo. Deixou o Fabiano no chão, arrancou do meio-campo sozinho, bagunçou o Pablo pra lá e pra cá e botou o Diogo Alves pra trabalhar. O Matheus Alessandro, ele tá brincando ali naquele corredor. E aos 35 saiu o gol do Boa Vista, Zé Vitor. Cabeceio! Gol! É perigoso, mostrou isso durante todo esse primeiro tempo. E se não fosse o Diogo Alves, Boa Vista ia pro intervalo com 2-0, hein? Ele salvou na cabeçada do Martin. Era a estreia do goleiro no time profissional. O Diogo estava no incêndio do Ninho do Urubu em 2019. Ele foi um dos sobreviventes. Ficou internado, se recuperou, foi campeão mundial sub-20 e agora tá aí, entre os profissionais. Bom demais, né? Ver esse garoto em campo. Bora voltar pro jogo porque o Flamengo voltou melhor no segundo tempo. A trave, o cabeceio! Gol! Carlinhos aproveitou o rebote de um chutaço do Lohan e deixou tudo igual. Só que o Flamengo não passou disso. E num lance parecido com o gol do Carlinhos, o Boa Vista fez mais um. Aí! Gol! Bola no travessão, Gabriel Conceição deixou o Raí livre. 2-1. Raí, que é cria do Botafogo. Depois de 19 anos, o Flamengo perdeu numa estreia do Carioca. E depois de 13 anos, a segunda derrota na história pro Boa Vista. É só o primeiro jogo. A molecada ainda tem mais 3 jogos antes do elenco principal voltar. Quem pode chegar nesse calendário maluco é o Juninho, vindo do Azerbaijão. Isso. Azerbaijão não assinou contrato, não está ainda concretizado, mas cada vez mais próximo aí de fechar. O Flamengo não fala sobre até ter a posição oficial. Foi um pedido do Felipe Luiz, como diz a nossa tela, e a gente tem números dele pelo Qarabag nessa temporada 24-25. 26 jogos, 20 como titular, com a média de 69 minutos por partida, e em 26 jogos fez 11 gols e 3 assistências, com 128,2 minutos para participar em gol. E o André, inclusive, você comentou os jogos dele, não foi? Isso, contra o Leverkusen na Liga Europa da temporada anterior, a 2023-2024. A ida ou a volta? Os dois. Os dois? Porque ele marca, ele marca né? nos dois Ele marca gols, nos dois jogos e sai machucado no segundo, uma pena.
mas é muito bom atacante, assim. A dúvida era o contexto, né? Ele joga numa liga bem diferente, ainda que na Liga Europa se provou, jogando duelos grandes, mas um atacante que eu gosto pela ideia da contratação, porque é um cara que tem características que se assemelha do Gabigol no sentido de atacar o espaço. Ele não era um centroavante, ele virou centroavante, se estabelece como centroavante recentemente, e tendo vindo como um ponta, é um cara muito veloz, então, para aproveitar esse espaço. Então, ser um pedido do Filipe Luís, para mim, faz todo sentido, porque ele vai ter essa característica. Não estou comparando o jogador, né? Sim. Tamanho, nada disso, mas a questão de característica de jogo ele pode acrescentar, nesse sentido que o Flamengo acaba perdendo com a saída do Gabigol. E é um cara que pressiona muito na saída de bola. Tanto que um dos lances do jogo contra o Leverkusen é um pênalti que ele rouba a bola, força o erro do adversário. Então, eu acho que ele é uma contratação interessante, vamos ver se vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Embora tenha sido formado no Atlético Paranaense, mas eu gosto pelo perfil da contratação como jogador e também que diz muito sobre esse novo momento do Flamengo. A gente viu a coletiva há poucos dias do Zé Boto falando, a gente não vai contratar jogador para agradar a torcida, para agradar a imprensa, e assim, se eles quisessem, esse era o momento, que esse é o substituto do Gabigol. Então, assim, o discurso está comprovado a partir do momento que você vai lá no Azerbaijão pegar um cara que não é conhecido no futebol brasileiro. Então, acho que mostra muito uma decisão técnica de alguém que vasculhou o mercado. Então, acho que acaba corroborando aquilo que vem sendo o discurso dessa nova diretoria do Flamengo. E nada é certo. Quando você fala de contratação, sempre tem o risco de não dar certo. Exato. Sendo o nome consagrado ou não, né? E aí a gente pode citar no Flamengo, por exemplo, o Vidal veio com um nome. Não era mais o Vidal, mas o Flamengo contratou esperando que fosse aquele Vidal, e ele não jogou no Flamengo. Às vezes o cara demora para dar certo, então vamos citar um do Palmeiras, Felipe Anderson. Quando o Felipe Anderson chegou, todo mundo achou, vai chegar arrebentando. Já chegou, vestiu a camisa titular. Até agora não respondeu. Ainda dá tempo. Sim. Mas às vezes não dá. O William, quando voltou para o Corinthians, todo mundo pensou, o cara estava jogando na Premier League, já conhece o clube, começou no Corinthians, vai chegar arrebentando. Fez alguns bons jogos, mas não foi o que esperava. Enfim, o time também não ajudava muito. E esse não tem tanto nome, quase ninguém conhece, vai saber, de repente chega e arrebenta. Ou não, Mari? Não, é isso. Eu concordo completamente. A gente vem a semana toda falando sobre ele, né? Enfim, semana passada, final de semana, porque de fato parece muito próximo mesmo do Flamengo. Eu gosto também, como o Dom que saltou, desse movimento diferente, dessa metodologia que o Boto traz e tem que ser respeitado. Enfim, um cara que fez muito isso lá na Europa, então o Flamengo vai atrás dele já sabendo, né, de como ele trabalha, então parece muito alinhado com a proposta do novo presidente. E eu acho que o fator Filipe Luís também, nessa identificação, né, de mercado agora, de identificar essas peças que fazem sentido pro jogo do Filipe Luís. Então, muito importante que o Dom pontua. Pressão de jogo, essa marcação já na primeira fase, tem que se encaixar com o que o Filipe Luís pensa de futebol. E parece, de fato, que se tem essa ligação, você tem um pedido direto do treinador, parece que está muito bem alinhado com o que a diretoria pensa. Olha aí a pergunta para você, Eugênio. Juninho Vieira pode ser mais útil que Carlinhos? Pode. Só o tempo vai dizer. Deve. Eu diria deve. O Carlinhos foi pouco útil, né? O Juninho é um jogador pedido, assim, a partir dos scouts, né? Você observa, vê as características que você gostaria naquele jogador. Ele vem para o Flamengo, ao que tudo indica, né? Para ser esse jogador, para completar o ataque, na ausência de Pedro e Gabigol. Então, um jogador, teoricamente, vai jogar mais por dentro. Vamos ver. É claro, assim, a torcida olha desconfiada. Não tem jeito. Quem é esse cara? Nunca ouvi falar nesse Juninho Vieira. Estava jogando aonde? No Azerbaijão? Pô, mas será que no Azerbaijão é uma referência técnica? Qual é a história dele? A história dele é passar por clubes pequenos e até chegar no Azerbaijão não era um artilheiro. Então o torcedor vai estar desconfiado. Naturalmente vai estar desconfiado. Será que ele está pronto para vestir a camisa do peso da camisa do Flamengo e entregar futebol no alto nível? Agora, por outro lado, a gente tem o discurso da diretoria, e o Boto falou desde que chegou,
que quer a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. Essa é boa. Porque ele sabe que a torcida não vai ficar feliz com contratações de jogadores desconhecidos. Mas ele acredita que esses jogadores performem bem ao longo do ano e que possam ajudar o Flamengo a ser campeão. Por isso, comemorar em dezembro, quando termina o Brasileirão. A gente segue então no Rio, agradeço a Beta, mas agora o Pedro Henrique Torres chega com as informações do Flamengo. Flamengo que já teve pelo menos bola rolando no Campeonato Carioca, mas também se prepara lá nos Estados Unidos. Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Jailson, Silas, todo mundo com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo tem essa missão dupla, como foi já no ano passado, né? O elenco principal nos Estados Unidos e o elenco sub-20, alguns jogadores um pouco mais experientes, como o zagueiro Pablo e também o Lohan, que já fez boas partidas no profissional também, iniciaram a disputa do Campeonato Carioca com derrota para o Boa Vista em Sergipe. Então não foi uma boa estreia dessa equipe sub-20, mas lá nos Estados Unidos continua a preparação do elenco principal do técnico Filipe Luiz. Então o Flamengo segue essa preparação, no próximo fim de semana tem confronto com São Paulo pela FC Series. No fim de semana, é esse o foco, né, de preparação total. Seria uma temporada um pouco mais longa nos Estados Unidos, mas por decisão de comissão técnica com diretoria decidiram encurtar um pouco mais. Quem falou por lá foi o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, zagueiro, enfim, que está bem alto agora absolutamente soberano com a saída do Fabrício Bruno. Falou um pouquinho sobre a preparação do Flamengo, esse início de temporada, e o Flamengo na expectativa também da chegada do Juninho, atacante que estava no Karabag do Azerbaijão. Vamos então acompanhar o Léo Ortiz. Acho que é importante, ainda mais contra um adversário de nível que provavelmente a gente vai enfrentar em outras competições durante o ano. Mas o mais importante é a gente fazer uma grande semana, se preparar bem, fazer um grande jogo, se puder começar com uma vitória, mas que seja com um desempenho bom, colocar o que a gente vai trabalhar e vai crescer aí durante a semana, que o Felipe quer poder implementar nessa pré-temporada, né, que ele acabou não tendo um tempo muito grande para colocar todas as ideias dele ano passado. Então é isso, acho que é aproveitar a semana, desenvolver bem o que ele quer, aprimorar algumas coisas e chegar bem para esse primeiro jogo para começar a temporada em grande estilo. Tá então, Léo Ortiz, e como eu disse, expectativa pela chegada do Juninho ao Rio de Janeiro, exames médicos, aí o Flamengo, enfim, vai poder anunciar esse jogador, apresentação mais para frente, talvez, quando a delegação volte na próxima semana dos Estados Unidos. 5 milhões de euros parcelados com o Karabag do Azerbaijão, e aí fica a expectativa de ser o primeiro reforço da era BAP no Flamengo, o Juninho, atacante de 28 anos. Mari. Pedro, a gente volta a conversar ao longo deste Sport Center e assim, falando sobre o Juninho, né? É aguardado nessa segunda-feira no Rio. Também não sabe necessariamente se ele vai para os Estados Unidos por uma questão de visto, né? Para entrar no país. A contratação do Juninho traz mais curiosidade, não para ele ser exatamente o substituto do Gabigol, né, Jailson? Mas eu acho que a curiosidade de entender esse novo, acho que um novo modelo de contratação, mas uma curiosidade para esse... É um nome que falar que a gente acompanha o Karabag diariamente é mentira. A gente tá brincando com o fã do esporte. Mas por esse trabalho de scout agora, um perfil diferente de contratação. Justamente foi essa a ideia da vinda, né, do José Boto. Justamente essa questão de scout, essa questão de não pagar cifras milionárias em jogadores já ventilados e falados, né, por conta do nome, e sim aproveitar jogadores que não são tão falados, mas a gente tem que tomar aquele cuidado com a expectativa. Foi o que a gente já falou, de não tem como falar, o Juninho vai ser o substituto do Gabigol. É botar um peso em cima do cara que não tem a menor condição. O Juninho vem pelo scout junto com a conversa com o Filipe Luiz, de ser um cara que, no modelo de jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, na sequência do Sport Center, em relação ao que o Fabrício Bruno também falou do Filipe Luiz, a gente vai trazer isso daqui para o Fã de Esporte, mas é justamente por conta do scout, pela conversa que o Filipe Luiz teve. Esse cara vai me agregar dessa forma de jogar, nesse modelo de jogo, e aí o principal, a possibilidade de jogar junto com o Pedro. Não precisa ser um ou outro, pelo que a gente viu do Juninho, pelo que a gente conseguiu ver, vendo alguns vídeos e tudo mais, características de jogo do Juninho. Não precisa ser um ou outro, e a capacidade dele de jogar ali junto também com o Pedro. E chama a atenção também, né, Silas, eu queria te perguntar, porque essa é uma janela, e a gente vem conversando ao longo do Sport Center, muito mais discreta do Flamengo, de cifras e de nomes, né? E às vezes uma coisa está atrelada à outra.
O Flamengo tá pronto para você? Começou a temporada. Vamos elencar as principais equipes, os principais elencos. O Flamengo segue nesse top para você? Eu acredito que sim, Mari, porque termina bem. Né? Mantém o treinador, a confiança no treinador, chega o diretor novo, o Boto, que deu carta branca para o Felipe. Por um lado, né, Mari e Jailson, a questão de você colocar um segundo time no início do Carioca, pro treinador ajuda, blinda, principalmente com um treinador novo. Por quê? Porque os times estão treinando já desde novembro. Então você vê que no Carioca, ninguém dos grandes ganhou. O Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu, o Fluminense empatou, o Vasco empatou, mas a gente não vai ver aquele futebol ainda. Porque os times são bons, com bons jogadores. Eu vi jogadores que... O Sandro, o zagueiro, foi meu jogador no Ceará, tá jogando no Carioca agora. Eu falei, caramba, o Sandro. Vi o Elias também, que foi meu jogador lá no Catar. Tá jogando já com mais de 35 anos, capitão do time, inclusive. Agora, por outro lado, você tem um time titular num outro momento. E você tem também, por exemplo, Alexandre Barbosa, Bastos, Almada, Aníbal Moreno, Richard Rios. Quem sabia desses caras antes deles chegarem aqui? A gente também sabia muito pouco. Então agora é ver na prática. O Juninho parece ser um jogador muito bom, muito rápido. E a sua pergunta pro Jailson, Mari, diferente do Gabigol. Claro. Ele é mais incisivo, ele é mais driblador. Ele assim, tem um biotipo do Neymar, óbvio. Aqui não quero fazer nenhuma comparação. Mas ambidestro, sabe fazer gol. O scout acho que trabalhou bem. Bora falar agora sobre o Flamengo. Mais alguém pode ser negociado depois da saída de Fabrício Bruno? José Boto, o novo diretor executivo de futebol do Fla, colocou um ponto final nas especulações em entrevista concedida lá nos Estados Unidos, onde o rubro-negro faz sua pré-temporada, abre aspas pro português. Não vai sair nenhum jogador importante, que fiquem todos sabendo disso. Não especulem sobre isso, porque nessa janela não sai ninguém importante, fecha aspas. Declaração decisiva para um clube que convivia com especulações, especialmente em relação ao lateral direito Wesley e também do volante Eric Pulgar. Mas Nicola, Fabrício Bruno acabou de sair sim, mas o Fabrício Bruno vivia uma situação diferente. Ele tinha se tornado reserva com a chegada do técnico Felipe Luiz e tinha pedido para ser negociado, até porque no Cruzeiro sabe que será titular absoluto. Relação entre Felipe Luiz e Fabrício Bruno não era das melhores. Só para complementar o noticiário do Fla, derrota por 2-1 para o Boa Vista. O único gol do Flamengo marcado pelo Carlinhos, que foi perguntado se ele fica. E a resposta foi, não sei, não sei. Carlinhos ainda disse, abre aspas, todos que estão no Flamengo têm capacidade para vestir essa camisa. Ninguém cai de paraquedas ou vem por causa de empresário, fecha aspas. Você, torcedor rubro-negro, abriria mão do Carlinhos e de quais outros jogadores? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Havia contado para vocês nos últimos dias sobre o interesse do Vitória no centroavante. Tem também uma equipe mexicana disposta a pagar $800 mil pelo empréstimo de 1 ano. Nação rubro-negra, novidade de última hora deixa Roberto Firmino mais próximo do Flamengo. O atacante deseja deixar o Al-Ahly, que está disposto a emprestá-lo ao Flamengo. E aí, vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo quer a contratação de um centroavante, mesmo fechando aí com o Juninho, o Flamengo ainda está de olho no Firmino, pessoal? E parece que ele cada vez está mais próximo aí de deixar o Al-Ahly. O jogador não vive um bom momento lá no clube saudita e quer uma transferência ainda em 2025, com o Brasil sendo um dos destinos avaliados pelo atacante. O motivo dele querer voltar ao Brasil é que o Corinthians, pessoal, e o Flamengo já manifestou interesse em contratar ele, e se mantém atentos aí à situação do jogador. O próprio Al-Ahly também deseja romper o vínculo dele, não quer que o jogador permaneça lá, já que ele está fora dos planos do treinador Matias Jaisler, Então, eu acredito que o Firmino vai permanecer fora de lá na temporada, ao decorrer da temporada, não deve ficar lá. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, o treinador e o brasileiro possuem um péssimo relacionamento, que contribui para o desejo de Firmino sair. Então, cara, não tem como o Firmino ficar num time, que o treinador não gosta dele, que ele não gosta do treinador. Como é que o treinador vai dar oportunidade para ele se não gosta do cara? Não tem como ele ficar lá. Entretanto, embora deseje sair, Firmino, pessoal, não está disposto a receber os valores que tem aí, a ganhar do time saudita, o que dificulta uma rescisão. Neste cenário, o Al-Ahly está interessado em emprestar o Firmino. Emprestando, não teria que pagar nada para ele.
Então, bora ver o que vai acontecer, né? Na minha opinião, o Firmino é um grande jogador e eu não tenho dúvidas que ele seria titular fácil aqui no Flamengo. Entre ele e o Juninho, eu acredito que ele está muito à frente do Juninho. O Juninho, eu olhei uns lances dele, é muito bom jogador, mas o Firmino, cara, é um cara consolidado na carreira. Não tem comparação. O Firmino é campeão de Champions League, campeão de Copa América. O cara já jogou tudo que foi possível. Então ele sai na frente aí do Juninho. Se ele vir, acredito que ele vai ser titular e o Juninho fica ali para compor o elenco. Se ele não vir, acredito que o Juninho vai ser o titular, né? Pelo menos até enquanto o Pedro não voltar. Tá de lesão aí, deve voltar somente no meio do ano. Mas e aí, nação rubro-negra, o que vocês acham da vinda do Firmino para o Flamengo? Acha uma boa? Comenta aqui embaixo. Agora eu fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.